sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. A Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, os degraus espirituais que vamos subindo juntos, individualmente e conjuntamente, aqui no canal da RCC BH, juntos, mas individualmente, cada um aí na sua casa, no seu lugar tranquilo e calmo, em que cada um de nós entra dentro do coração, fecha a porta, tranca e tem aí o encontro pessoal com Deus através da sua palavra, através da Bíblia. Nesse dia tão especial para a igreja, hoje, dia 30 de setembro, estamos na quarta-feira da 26ª semana do tempo comum, em que celebramos, irmãos, a memória de São Jerônimo, um santo muito importante para a gente estar fazendo o que estamos fazendo aqui hoje na Lectio Divina. Sabe por quê? Porque ele, lá pelos anos 400, foi aquele monge sacerdote que se dispôs a traduzir a Bíblia da maneira mais fiel possível dos originais grego e hebraico para o latim, que era a língua corrente daquela época do Império Romano e continuou sendo, para a igreja. Ou seja, alguém que dedicou a sua vida inteira, vamos dizer assim, grande parte da sua Bíblia foi dedicado a fazer esta tradução. Para quê? Para que a palavra de Deus possa atingir um número maior de pessoas. A tradução dele se chama Vulgata, que quer dizer popular. Então, para chegar ao número maior de pessoas, ele que era um apaixonado pela palavra de Deus, e graças a ele e a tantos outros, mas ele foi esse pioneiro, estamos aqui também tendo essa oportunidade de sermos apaixonados pela Sagrada Escritura como ele, procurando conhecer a Sagrada Escritura. Na frase dele, ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Nós estamos ao contrário, procurando conhecer a Escritura, procurando conhecer a Bíblia e assim procurando conhecer melhor a Cristo. Que maravilha! Então a Bíblia vai ficar aqui hoje. Hoje eu peguei duas, Essa aqui é a minha, essa aqui eu coloquei aqui para ficar até o final da Lectio Divina em destaque, para a gente valorizar a importância da palavra de Deus na nossa vida e nas renúncias que nós temos que fazer por causa dessa palavra. São Jerônimo renunciou boa parte da sua vida para traduzir a Bíblia. E eu e você, que renúncia somos chamados a fazer diante aí das exigências do reino de Deus? É isso aí que o Evangelho de hoje vai nos fazer refletir. O texto então, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9. Continuamos aí no Lucas 9, hoje, versículos 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Convido você a pegar a sua Bíblia, que fica na sua casa certamente num lugar de destaque, mas não apenas no lugar de destaque, também aí pertinho, no seu coração, na sua vista, no seu ouvido, na sua alma. Então vamos lá, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração, que a oração do dia, fala o seguinte: ó Deus, que destes a São Jerônimo um profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei a cada um de nós alimentar cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Vem, Espírito Santo, ilumina esse momento de oração em que nós estamos aqui reunidos para podermos nos alimentar da palavra de Deus e nela encontrar a fonte, a origem, o sentido da minha vida,
da proposta de Deus para a minha vida hoje. Amém. Vamos lá então para o primeiro degrau espiritual, a leitura do texto, em que vamos procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita, que beleza! Vamos fazer a releitura do texto, tentar imaginar a composição da cena, como é que o texto começa. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam. Quer dizer, Jesus estava caminhando. Que caminho é esse? Só a gente voltar um pouquinho que a gente percebe que Jesus já estava indo para Jerusalém. Não era qualquer caminho, já era o caminho para Jerusalém, o caminho para a cruz, o caminho para a ressurreição. Já estava naquela caminhada. E aí, nessa caminhada de Jesus, o que o texto de hoje mostra? 3 quase discípulos, 3 quase apóstolos. O Evangelho relata o chamado de tantos discípulos, de apóstolos. Hoje vai mostrar 3 pessoas que bateram na trave, chegaram perto, quase entraram aí no reino dos céus. Olha então que interessante. Primeira pessoa que apareceu, Jesus já estava na estrada e ela se ofereceu. Falou assim: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Onde o Senhor for, eu vou te seguir. Se colocou aí como voluntária. Ela se apresentou para Jesus. E Jesus olhou bem, refletiu, pensou, com o seu espírito que discernia o coração das pessoas, e viu naquela pessoa alguém que promete muito e cumpre pouco. E por isso, ele foi capaz, inclusive, de recusar uma vocação. Não é igual a gente que faz tantas vezes, vai aceitando todo mundo. Claro, todos são chamados. Mas Jesus aqui, diante dessa proposta, ele coloca a condição. Qual que é a condição? Eu não tenho onde repousar a cabeça. E o que ele viu naquela pessoa? O apego às coisas materiais, o apego a ter um lugar para recostar a cabeça. E se ela queria Jesus, queria seguir Jesus, mas estava com esse apego às coisas materiais, Jesus não podia oferecer. Isso aí não dava. Vamos ver o segundo. O que o segundo tem? O segundo foi chamado por Jesus. Jesus disse: segue-me. E ele coloca a desculpa.
deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Claro que isso aí é uma condição assim, meio séria, né? Enterrar o pai é muito importante. Mas o que Jesus quer mostrar nesse relato? O que o texto quer dizer? Quer dizer das desculpas que tantas vezes aquele que é chamado dá para poder seguir o reino. Para ele aqui era: vou enterrar meu pai. Não sabe quanto tempo isso iria levar. Não sabe nem se o pai já tinha morrido ou se estava. Mas o fato é que o discípulo, quantos missionários estão aí pelo mundo e às vezes não tem condição de enterrar o pai, especialmente naquela época que os meios de transporte eram muito diferentes do nosso. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquilo que já morreu, aquilo que está para trás, aquilo que é passado, não condiz com o segmento de Jesus. O primeiro, então, o apego material. Por isso não estava difícil. O segundo, as desculpas. E o terceiro? O terceiro também disse: eu te seguirei, Senhor. Poderíamos dizer assim: eu te seguiria, Senhor. Ele é que foi atrás também de Jesus. Mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. O que esse terceiro quer dizer? Aquele que fala: eu vou fazer, mas impõe condições. Eu vou fazer, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Claro, o apego também emocional. Mas Jesus fala com ele: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Como é que você vai botar a mão no arado olhando para trás? Você vai cair, vai tropeçar. Não dá. Ele não estava apto para o reino de Deus. Ou seja, esse era aquele que quer que Jesus faça o que ele quer, mas não quer fazer o que Jesus quer que ele faça. Meus irmãos, não quer dizer que Jesus quer ver a gente sofrendo, que é o nosso mal, é uma pessoa sádica. Mas ele está colocando aqui no texto de hoje as exigências do discipulado. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quando se escolhe seguir Jesus, quando se escolhe uma coisa, é porque você está deixando as outras. Mas com essa exigência que Jesus faz, ele nos dá os meios de colocar essa exigência em prática. E aí já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou perceber o que o texto me diz, em que Deus vai me falar pessoalmente a partir do olhar atento a esta palavra. E eu vou perceber Jesus passando na minha vida hoje. Como é que Jesus passa na minha vida hoje? Porque tantas vezes ele está passando da maneira gloriosa, da maneira de bênção, mas às vezes ele passa através de uma dificuldade, de um sofrimento, de uma enfermidade. Será que eu estou percebendo a presença de Jesus que passa? Será que eu estou no meu lugar? Diante da passagem de Jesus na minha vida hoje, concreta, de uma maneira nova, de uma maneira diferente, talvez indo para a cruz, indo para Jerusalém. E a questão hoje do evangelho de hoje é essa, a questão do Jesus que me chama a ser discípulo. Mas tantas vezes a minha vontade está dividida
entre o desejo de seguir Jesus e o desejo de manter as minhas próprias seguranças. Mas essas duas coisas são opostas. Porque o primeiro pecado, a raiz de todas as tentações, é o apego ao meu próprio eu. O apego à minha segurança material, como esse primeiro. Apego ao dinheiro, apego ao ter, apego ao conforto, apego ao acumular. Eu tenho esse desejo de seguir Jesus, mas não quero perder o status, o poder. Porque o eu, o meu próprio umbigo, está no centro da minha vida. E aí como é que eu vou seguir Jesus? Como é que eu vou deixar Jesus ir para o centro da minha vida, se o centro da minha vida está ocupado por mim mesmo? Não dá, não tem onde repousar a cabeça, o Filho do Homem. É uma aventura. Seguir Jesus é uma aventura que joga por terra toda a segurança humana. Mas às vezes eu estou nessa condição das desculpas para o chamado e falo que eu não posso hoje porque eu tenho que enterrar o meu pai. Ou às vezes não é tão drástico assim, mas eu falo, Jesus, eu não vou hoje porque eu tenho que cuidar dos meus filhos pequenos, porque eu tenho que estudar primeiro, porque eu tenho que terminar um trabalho, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E vou pensando em tantas desculpas que eu dou para não seguir Jesus. Ou talvez eu estou nesse que coloca condições, porque tenho apego emocional, apego ao passado, apego às pessoas, apego àquilo que eu tenho que perder e renunciar por causa de Jesus. O que eu tenho que perder, o que eu tenho que renunciar hoje por causa do reino de Deus, o meu tempo, o meu dinheiro, os meus talentos, a minha vida. Porque Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não olha para trás, pega no arado e siga em frente. E assim nós já nos colocamos no terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que olhando para a minha condição eu vou voltar para Deus em oração e vou dizer, convido você a rezar com a mensagem do Papa Francisco no Evangelho Gaudium, que fala assim: nós podemos pensar que Deus exige uma decisão muito grande de mim. E eu falo, Senhor Jesus, parece que no texto hoje o Senhor está exigindo de mim uma decisão grande demais, que eu não estou em condições de tomar. Mas eu reconheço, Senhor, que ninguém é mais paciente do que Deus. Ninguém sabe esperar o tempo certo mais do que o Senhor. E assim eu me abro à sua paciência e me abro, Senhor, à sua expectativa. E me decido hoje, Senhor, não a fazer tudo de uma vez, mas a dar o passo hoje. Um passo a mais, o passo, Senhor, porque eu estou disposto a crescer, porque eu não quero ser esse discípulo que é alguém que ficou pelo meio do caminho, que chegou perto, que bateu da trave. Eu quero, Senhor, e me decido com a Tua graça a perceber a Tua presença na minha vida hoje e a dar o passo concreto que o Senhor me chama a dar hoje. Vem, Espírito Santo. Sem fingimento, sem desculpas, sem impor condições, sem ficar preso aos apegos, eu quero me decidir a estar contigo, na tua presença, no teu seguimento. Renuncio, Senhor, a toda desculpa, a todo impor condições, a todo apego, para que eu possa experimentar a felicidade do reino, a felicidade do discípulo, a felicidade da tua presença, a felicidade do céu.
E assim já estamos em contemplação, já estamos no quarto degrau espiritual, em que a palavra de Deus é vida na nossa vida. Esse Deus que faz prodígios insondáveis, maravilhas sem contas, me dá a graça de dar hoje o passo de não ficar parado, sem medo, com coragem, com generosidade. Eu dou o passo que Jesus me chama hoje a dar. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.